Império do Rei. Meus irmãos, eu quero trazer aqui uma palavra, aleluia, que Deus tem tocado no meu coração, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. O Senhor também diz na palavra que cairá o justo 7 vezes e 7 vezes o Senhor o levantará. Glória seja dada ao nome do Criador. E diante desta palavra, meus irmãos, eu quero deixar uma mensagem para alguém, quem sabe para muitos, né? Porque nos dias que nós estamos vivendo aqui na terra é muita tribulação, é muita luta, é muita perseguição. E muitos cristãos, muitos se encontram sem forças. E eu quero contar uma experiência para você que aconteceu comigo, né? Aleluia. Porque todo cristão, toda pessoa que serve a Deus passa provação. Quando não é espiritual, é material. Quando não é material, é na saúde. E assim por diante. Meus irmãos, eu quero contar essa experiência porque Deus tocou, porque eu tenho certeza que vai ajudar alguém, né? Muitas vezes nós nos encontramos sem força, não é mesmo? Às vezes você não tem força, sabe? Você quer fazer a obra de Deus, você quer, mas você não tem força. E muitas vezes, irmãos, quando nós estamos sem forças, aleluia, para orar, para louvar, para ler a Bíblia, até mesmo para ir na igreja. E eu vou contar uma experiência que eu tive com Deus. Eu estava, irmãos, assim, muito sem força para orar. Eu estava passando assim, eu dobrava o joelho, eu não tinha palavras, eu não tinha argumentos, eu não tinha palavra para falar diante de Deus, né? E aquilo foi cada vez aumentando mais. Eu queria orar. Mas eu não tinha força. Presta atenção, que isso vai te ajudar bastante. Eu falei, meu Deus, parece que eu tô até desviada. Parece que eu tô longe de Deus. Parece que Deus não me escuta. Parece que Deus não me ouve. O que está acontecendo, meu Deus? Eu dobro o joelho para orar, meu Pai. Eu não tenho palavras. Não vem palavra de oração. Não vem nada. O que está acontecendo comigo? Será que onde que eu errei, né? Onde que eu pequei? Onde que está o erro? Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo orar. Irmãos, e isso perdurou aí por alguns meses. Falei, Senhor, o que se passa comigo, Deus? Nem na igreja eu não tenho força para orar. Às vezes a igreja orando, os irmãos orando, né? Isso já tem um tempo atrás, né? E eu não estava entendendo, meus irmãos. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Não tinha força para orar, eu não tinha força para clamar. Eu tinha vontade, mas eu não tinha força. Às vezes eu dobrava o joelho assim, né, querendo achar palavras, querendo achar argumentos para falar com Deus, querendo apresentar algo, sabe? Às vezes eu até começava a apresentar, orar, falar algo, mas daqui a pouco eu já não lembrava mais de nada, já vinha aquele vazio, aquela ausência de Deus, sabe, um vazio mesmo. E foi passando os meses, eu naquela luta. E um dia eu perguntei para Deus, Deus, o que é isso? O que está acontecendo? O que está se passando comigo? Por que eu não consigo orar? Eu não era assim. Eu sempre fui uma mulher de oração. Eu sempre fui uma pessoa de oração. Deus, o que está acontecendo comigo, Senhor? E aquilo começou a me angustiar, irmãos. Aquela falta de vontade de orar, ou seja, eu não tinha palavra, vontade até tinha, mas eu não tinha palavras, eu não tinha argumentos, eu não tinha nada, sabe? Ali eu me levantava da oração e falava, meu Deus, eu não consigo orar, Senhor, o que está acontecendo?
Irmãos, até que eu comecei a perguntar para Deus o que estava acontecendo comigo. E um certo dia Deus me responde. Porque você tem que perguntar as coisas para a pessoa certa, né? Perguntando para Deus por quê, Senhor, por que eu não consigo orar? Por que essa luta, esse vazio, essa frieza, Jesus, que está se passando? Eu não sou essa mulher fria, não, Deus. O que está acontecendo comigo, Deus? E ali Deus me respondeu, meus irmãos. Deus me respondeu e o Senhor falou assim: você está passando por uma luta espiritual. Você está passando por um processo espiritual e você não está entendendo. Eu falei, nossa, meu Deus, luta espiritual. Falei, nossa, Jesus, então quando acontece isso, a gente entra numa luta espiritual. O Senhor falou, minha serva, você passou numa luta espiritual, mas você passou na prova. Porque mesmo sem força, você dobrava o joelho, você queria clamar, você queria e você foi provada. Você foi provada, minha serva, nessa parte espiritual. Aleluia. Deus nos prova como ouro no fogo, irmãos. Mas mesmo sem força eu dobrava o meu joelho. E o Senhor falou assim, esta prova espiritual está acabando. Está chegando no fim. Aleluia. Glória a Deus. E assim foi. Logo depois que o Senhor falou comigo, acabou a prova espiritual, né? Acabou aquela ausência, aquele vazio, né? Aí começou a vir palavras, começou Deus me retornando aquela graça de orar, né? Porque por misericórdia eu tenho o dom da intercessão, né? Às vezes nem pelas pessoas eu conseguia orar. Quando você está numa luta, né, espiritual. E aqui eu estou gravando porque Deus me tocou para responder a alguém que também está passando por isso. Você também está passando por isso. Você não tem força para orar. Você não tem força para clamar como você clamava antes. Você acha até que está desviada da presença de Deus. Mas não está não, meu irmão, minha irmã. Isso é uma prova espiritual. Aleluia. E se Deus me fez passar aqui para falar, é porque a tua prova está chegando ao fim. A tua prova espiritual está chegando no final. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Jesus. Oh, aleluia, a palavra do Senhor diz em Apocalipse, mesmo tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra, a palavra da paciência. Ou seja, a pessoa quando está sendo provada espiritualmente, ele precisa ter paciência, né? Para aguardar o mover de Deus, o agir de Deus. E eu estou falando aqui com pessoas, alabandarabadarabandaramassuri, canto naramanai, que você está numa prova espiritual muito grande. Aleluia. Eu vejo namanahasubri calambadaramanai. Você numa prova espiritual muito grande. Você tinha forças para cantar. Você não tem mais força para cantar. Você que outrora pegava a harpa, pegava o louvor, colocava o louvor lá para tocar e você cantava junto. Você não está tendo mais essa força, não é? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus, Ele fala contigo, mas mesmo tendo pouca força, não desista. Mesmo tendo pouca força, não pare. A palavra do Senhor é clara. Mesmo tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência. Está lá em Apocalipse. Aleluia. Jesus falando com a igreja,
Glória a Deus nas alturas. Bendito é o nome do Senhor. Você não está tendo força para orar. Você não está tendo força para ler a Bíblia. Você não está tendo força para levantar na madrugada, não é? Você até quer orar na madrugada. Você tem vontade de orar na madrugada, mas você não tem força. Você está numa luta espiritual. Você está passando por um processo espiritual. Aleluia. Você está sem força de congregar. Você está sem força de ir na igreja. Você está passando por essa luta. Mas Deus manda te dizer que essa luta está chegando ao fim. Essa luta está acabando. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Altíssimo. Esta prova está acabando. Esta provação está acabando. Esta falta está acabando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Graça e paz seja contigo.